الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر صدق الله العظيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر أو كما قال عليه الصلاة والسلام والحديث رواه مسلم. Estimados irmãos, todos os louvores pertencem a Allah subhanahu wa ta'ala, aquele que criou-nos, escolheu uma religião perfeita para nós, instituiu, legislou da melhor forma, tendo em consideração tudo que é benéfico para a sua criatura. As bênçãos sejam derramadas, em particular no dia de hoje, ao mais derradeiro e nobre dos profetas, Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wasallam, aquele que ensinou a perfeição em tudo, na adoração e em tudo que nós fazemos, conforme dito por ele mencionado, Inna Allah yuhibbu idha amila ahadukum amalan an yutqinah. Allah subhanahu wa ta'ala gosta quando um servo pratica qualquer que seja a ação, Allah gosta que esta ação seja praticada na perfeição. Muhammad sallallahu alaihi wasallam veio e ensinou às pessoas aquilo que era o bem, impediu o mal, encontrou pessoas a praticarem certos atos que para eles era normal. Muhammad sallallahu alaihi wasallam enfrentou-se várias batalhas para corrigir, que a posterior o seu povo entendeu que Muhammad era um verdadeiro mensageiro e seguiu naquilo que era sua orientação. Caros irmãos, Allah subhanahu wa ta'ala fez-nos presenciar um mês abençoado, o mês de Ramadã, que tem um propósito neste mês, que é um dos pilares do Islã, que é o jejum de Ramadã, o cumprimento do jejum de Ramadã. Portanto, é um mês nobre, um mês de muitos benefícios. O felizardo é aquele que sabe maximizar esta oportunidade e aproveita a cada momento que Allah subhanahu wa ta'ala lhe proporcionou. Allah subhanahu wa ta'ala diz, poderíamos falar de vários aspectos neste versículo que Allah subhanahu wa ta'ala menciona, né, o propósito pelo qual o jejum foi instituído, mas iremos falar aquilo que for possível neste intervalo de tempo, neste curto espaço de tempo. Iremos partilhar alguns aspectos que eu acho pertinente que possamos reter desde o início agora do Ramadã, no segundo dia do Ramadã. É importante nós termos esta percepção. Por que eu opto pelo caminho da percepção? O caminho da percepção é extremamente importante, meus irmãos, porque nós temos que adorar Allah com conhecimento. Este é o ponto 1. A quem Allah deseja o bem, Allah lhe dá a devida percepção da religião. Nós temos que fazer as coisas com conhecimento e não agirmos emocionados. Não podemos agir emocionados, mas sim com conhecimento. Tudo o que fazemos, temos que fazer com conhecimento, porque o profeta sallallahu alaihi wasallam diz nesse hadith: "Man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fid-din." A quem Allah deseja o bem, Allah lhe dá a profunda compreensão do din. Portanto, você pode não saber tudo, mas naquilo que você está a fazer, pode ter uma percepção mais aprofundada. Portanto, é o que eu pretendo aqui, neste curto intervalo de tempo, falar da jurisprudência na adoração. Não é? Fiqh fil ibada. Entendermos qual é o propósito da legislação, por que Allah legislou, por que nós temos que fazer certa coisa, como temos que fazer, aproveitar a cada momento. Tenho aqui 6 regras, por mencionar. 6 regras, para não esquecer, podemos considerar como 6 pontos.
6 pontos. Meus 6 pontos. Não 6 pontos de chocolate. Não é? 6 pontos. Podemos chamar, espero que o tempo seja suficiente para nós abordarmos 6 pontos. Os nossos irmãos, mashallah, têm muita consideração por nós, fazem 6 pontos, depois salat al-fajr, é bem rápido, sabe que todos estamos com sono, queremos voltar a dormir. Então 6 pontos é bem rápido. Espero esses 6 pontos serem em menos de 30 minutos. Mas hoje, como não temos almoço, não é? Mas são 6 pontos importantes que nós temos que entender. Vamos de forma bem rápida fazer aqui, mencionar aspectos básicos, porque isso beneficia, obviamente, a recordação. فَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Allah fala aqui da prescrição de jejum, que tem um propósito, لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. O propósito é alcançar o temor a Allah. Allah diz, أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ. São poucos dias, portanto, não desperdice os poucos dias de Ramadã, porque Allah chamou أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ. Ma'dudat são coisas contáveis. Os comentadores dizem que são dias que nós vamos contar com os nossos dedos. Hoje, já estamos no segundo jejum. Estávamos há dias a falar, Ramadã, estamos no segundo jejum. Todos nós diremos, ao terminar o Ramadã, passou muito rápido. Só para confirmar aquilo que Allah diz, Ayyama ma'dudat. São poucos dias. Nós temos que fazer parte dos felizardos nesses poucos dias. Temos que saber agir nesses poucos dias. Oportunidade de negócio passou, perdeu. Temos que saber ganhar da melhor forma nesses poucos dias. Como fazer? Como fazer? É o que nós temos que saber aqui, não é? Nesta conversa, fiqh, entendermos, não é? O ibada da melhor forma. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala diz, ayyama ma'ad, faman kana minkum marida, aquele que estiver doente, ou ala safar, ou estiver em viagem, para essas pessoas, não há obrigação de fazer jejum. Fa'iddatu min ayyamin ukhar, que repõe o jejum noutros dias. O doente, não é doente só porque a unha está a doer, vou deixar de fazer jejum. Não. O doente cuja doença lhe prejudica, ou cujo jejum lhe prejudica. Este que Allah está a referir, porque Allah não quer dificultar a nós. Allah não quer dificultar. E Allah gosta de nós coisas fáceis. O Islã é fácil. Sempre que você esteve de parede de espada, você está aliviado. O Sharia tem sempre uma alternativa para ti, porque Allah não quer te prejudicar, e eu já vou trazer um exemplo bem prático. Portanto, aquele que estiver doente, por exemplo, a doença lhe prejudica, o jejum lhe prejudica. Vamos dar um exemplo. Um diabético que tem de estar a consumir toda hora, seja beber água, comer alguma coisa, o tempo todo. E se ele for a fazer jejum, esse jejum pode levar à morte. Ou um paciente que, se ele for a fazer jejum, vai retardar a cura dele. Allah diz, não faça jejum. Fa'iddatu min ayyamin ukhar. Faz no outro momento. Não é necessário. Primeiro é a cura. São vários tipos de doentes. Mas aquela doença que o jejum lhe prejudica, este deve fazer depois. Assim como o viajante está em viagem, tem a aplicação deste texto no tempo do profeta sallallahu alaihi wasallam. A viagem naquele tempo não era a primeira classe, não era business class, não era classe econômica, num voo normal, era de camelo, sol, não é? Quente. Então o profeta havia mashaqqa, o termo, mashaqqa, dificuldade. Allah diz, não façam jejum. O profeta sallallahu alaihi wasallam viu um indivíduo, uma caravana a passar, tinham outras pessoas a fazer sombra para uma pessoa que estava naquela caravana. O profeta perguntou, o que se passa? Por que estão a fazer sombra para este indivíduo? Disse, não, aquele está doente, aquele está de jejum. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse, laisa min al-birri as-siyam fi as-safar. Assim, para causar dificuldade para as pessoas, tem que fazer sombra para ti porque está de jejum? Não, não é o que se pretende. Quando o profeta esteve em viagem com os seus companheiros, viu que os companheiros, uns fizeram até jejum, porque a pessoa achou que podia suportar. Estavam numa situação difícil, né? Que poderia, os ulamás dizem, dependendo da viagem, você pode suportar, dá uma abertura. O profeta viu que os companheiros não estavam a suportar a dificuldade nesta viagem. O profeta pegou num recipiente com água e bebeu, na frente de todos, depois do Salat al-Asr. Faltava pouco tempo para Maghrib, para quebrar o jejum. O profeta bebeu para mostrar que o din não é para dificultar as pessoas. Está em viagem, há abertura para não fazer o jejum, porque esta viagem vai lhe causar dificuldade. Portanto, o viajante, se você sabe, vai viajar daqui para a Beira, 1 hora de tempo de avião,
qual é a dificuldade que você tem? Não perde a oportunidade de fazer jejum no Ramadã. Não perde a oportunidade. Mas se você está a viajar, dá autocarro, não tem condições básicas, vai levar 17, 18 horas de tempo de autocarro, vai passar dificuldades. É verdade que não é comparado àquela dificuldade do passado. Aqui a pessoa poderá ter opção, se acha que consegue, tudo bem, mas se isso vai levar a dificuldades insuportáveis, não faça jejum. Faz jejum noutro momento. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala permitiu essas pessoas não fazerem jejum. O doente enquadra-se na categoria de doente a mulher grávida, a mulher lactante, a mulher que está a amamentar, que com a gravidez lhe dificulta o jejum, lhe cria fraqueza insuportável, não faz jejum. Mulher que está a amamentar, amamentando, dificulta para o seu próprio estado, ou estando em jejum, poderá fazer com que não haja produção de leite suficiente para alimentar o bebê. Esta mulher também está escusada de fazer jejum, poderá fazer jejum noutro momento. Temos o idoso débil, pela idade, já está numa idade avançada que não consegue fazer jejum. Não consegue por causa da idade. Anas radiallahu anhu chegou um tempo que não conseguia fazer jejum. Então ele dava de comer um necessitado, conforme o Corão diz, Allah permitiu e facilitou o idoso débil. Portanto, a mulher grávida, lactante, o idoso débil, assim como aquelas pessoas que estão numa situação, toda aquela pessoa que está numa situação de insuportar, não consegue fazer jejum por causa de alguma situação para o seu estado de saúde, essas pessoas foram escusadas. O doente crônico, portanto, este deverá dar fídia, como o idoso débil não tem como curar da velhice, este também poderá dar fídia, alimentar um necessitado por cada dia de jejum. Estes são os aspectos que era pertinente mencionar. Portanto, não há jejum também para a mulher no período menstrual, não há jejum para a mulher no período pós-parto, portanto, são pessoas escusadas. O jejum é a pessoa abster-se de comer, beber, do ato sexual, desde o romper da aurora até o ocaso do sol. Se qualquer dessas coisas acontecer por esquecimento, não invalida o jejum. Quais são essas coisas? Comer, beber e por esquecimento. Ato sexual por esquecimento. Não é possível esquecer? Vocês não responderam comer, beber. Quando chegou o ato sexual, todos acordaram. Mas por esquecimento é possível? É possível? Você chegar em casa, esquecer e chamar a tua esposa. É possível? Pode ser possível. Pode ser possível. Ok, não estamos para discutir isso. Os que dizem sim, discutem com os que dizem não. Depois de Juma, só para chegar a uma conclusão. Ok? Portanto, se isso acontecer por esquecimento, não invalida jejum. Allah quer dificultar para nós. Você comeu, encheu barriga, bebeu, ficou satisfeito. Por esquecimento, continua o jejum. Não é? Isso se acontecer às 14 horas até melhor. Não é? Você tem estoque suficiente para poder chegar à hora de iftar. Por isso o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: aquele que comer e beber por esquecimento, que continue o seu jejum, porque Allah lhe alimentou. Allah lhe deu de comer, Allah lhe deu de beber. Portanto, se comer e beber, ato sexual, por esquecimento, isso não invalida o jejum, mas se for por consciência, ninguém consegue enganar a si próprio. Não, eu estou a esquecer, né? Estou a fazer por esquecimento. Ninguém consegue fazer, e jejum nós sabemos é algo intrínseco. Você e Allah, vocês é que sabem. Por mais que a pessoa esteja de lábio completamente seco, se não estiver de jejum, não está de jejum. É ligação. Por isso que Allah diz, é uma ibada especial. É uma ibada especial. Portanto, se a pessoa fizer, por exemplo, fumar, são coisas que quebram o jejum. Fumar quebra o jejum. Masturbação, que alcança ejaculação, quebra o jejum, que tem que fazer kafara. Masturbação, que cria secreções na mulher, alcançando o orgasmo,
também cria, invalida o jejum, que isso faz com que haja o qadá e não kafara. Mas de jejum é complicado, isso tudo, não é? Mas é hipótese. Isso é hipótese, mas mencionam todos esses aspectos. Portanto, é importante só para ressalvar estas questões antes de nós entrarmos para aquilo que é o nosso tema principal. Dizia aqui, nós temos que entender, não é, daquilo que Allah subhanahu wa ta'ala legislou. Do bem que nós praticamos, existem duas coisas. Uma coisa é praticar o bem, outra coisa é praticar o bem da melhor forma. Khairul khairain. Um é fazer salah, outro é fazer salah da melhor forma. Né? São duas coisas. O que Allah quer de nós? تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Allah pôs-nos à prova para ver quem de nós irá praticar as ações da melhor forma. Nós estamos aqui na busca de praticar a boa ação da melhor forma. Ou o pecado, o mal. Temos aqui o mal, que é o pecado, temos ainda o pior dentre os pecados, o mais grave dos pecados. Pelo menos, se nós fazemos o pecado, não fazemos o mais grave. Não fazemos o pior pecado. E existe essa classificação. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Ala unabbiukum bi akbaril kabair." O kabira já é um pecado maior. O profeta sallallahu alaihi wasallam quer que vos indique ainda o mais grave, que supera este pecado maior. Portanto, temos aqui duas posições. Portanto, quando se trata do mal, se você conseguir fazer simplesmente o mal e não fazer o pior, você tentou atenuar a gravidade. E do bem, tem fazer o bem e tem fazer o bem da melhor forma. Este é o propósito que nós pretendemos quando falamos da percepção, não é, no fiqh. Você entender aquilo que se pretende, não é, naquilo que Allah subhanahu wa ta'ala legislou. Falando aqui do jejum, que é a primeira regra. O propósito da legislação na adoração. Ponto 1, primeiro ponto. O propósito da legislação na adoração. Allah subhanahu wa ta'ala, falando concretamente do jejum de Ramadã, qual é o propósito deste jejum? O propósito é o que o Corão menciona. Qual é que é? La'allakum tattaqun. Este é o propósito, que todos nós sabemos. Quando chega Ramadã, todos nós sabemos o ayat que o Khatib vai mencionar. Kutiba alaykum as-siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Está há 40 anos a ouvir este versículo. Tinha que já memorizar, pelo menos, não é? Ouve sempre. Kutiba alaykum as-siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah diz aqui, o propósito é alcançar o temor. Como é que vai ser alcançado esse temor? Allah instituiu o jejum. O jejum, a pessoa fica privada daquilo que normalmente era permissível, lícito para ele, comer, beber, sua esposa, halal, é permissível. Allah priva-te daquilo. Qual é o intuito? É de te refinar. O intuito é de te nutrir. Você vai estar de jejum e você vai ter que se alinhar com uma certa conduta. Se você sair deste limite, não se alcança o propósito pelo qual o jejum foi legislado. Não é? Você tem um método de vida a seguir. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Man lam yada' qawl az-zur." De jejum, "Man lam yada' qawl az-zur wal 'amala bihi falaysa lillahi haja fi an yada' ta'amahu wa sharabahu." Você está de jejum, todos nós estamos de jejum, mas nosso jejum não é de acompanhar os muçulmanos. Entra na onda, não é? Vamos manifestar todos, você está lá. Não é, é individual. Há uma coletividade no cumprimento, mas a título individual. Allah tem um propósito com a legislação deste jejum. Man lam yada' qawl az-zur. Aquele que não abandona a falsidade, aquele que não abandona a mentira, aquele que não abandona a práticas obscenas, e ele continua mesmo no jejum, Allah não vê nenhum intuito nele em continuar a fazer o jejum. Então ele é limitado. Não é? Está de jejum, ele é limitado. Ele deve se comportar de forma diferente, porque se ele não agir desta maneira, o jejum não está a fazer nada para ele, ele só está a passar a fome. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Kam min sa'imin laysa lahu min siyamihi illa dhama." Muitos fazem jejum, a recompensa do jejum não adquirem, senão a sede. Passam sede. Por quê? Porque no jejum, ele está de jejum sim, mas continua a caluniar, fala das pessoas, se envolve em briga, discute. Não pode discutir quando está de jejum. فَإِنْ صَابَهُ أَحَدٌ أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم.
Se alguém quiser brigar contigo, até te insultar, você só tem uma coisa por dizer. Aí vai exercer a paciência. فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ. Você deverá dizer, eu estou de jejum. Está a exercer paciência. A tua conduta, não é, de poder controlar a zanga, não é? O profeta sallallahu alaihi wasallam, لَيْسَ الشَّدِيدُ بِسُرْعَةٍ إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ. Quem derruba outro não é este o forte. O forte é aquele que consegue se controlar no momento da zanga. Você aqui, Allah te fechou com jejum, alguém veio te provocar e você controlou a zanga. Eu estou de jejum. Este é o propósito. Se você sai, você não vai alcançar o propósito. Portanto, nós temos que entender a regra número 1. Qual é? O propósito da legislação na adoração, falando concretamente aqui, não é, do jejum. Portanto, você está limitado. Allah subhanahu wa ta'ala diz, لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ, é para vocês alcançarem o temor. Regra 2. Em particular, quando se fala do Ramadã. Prestar atenção nas mais virtuosas ações neste abençoado mês. Prestar atenção nas ações mais virtuosas. Se nós formos olhar, não é, para os ahadiths que incentivam as práticas no mês de Ramadã, nós vamos encontrar o jejum durante o dia, qiyamul layl, durante a noite. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Aquele que fizer jejum durante o dia, com fé e esperança da recompensa de Allah, Allah subhanahu wa ta'ala irá perdoar os seus pecados. E aquele que fizer o qiyamul layl no Ramadã, com fé e esperança da recompensa, os seus pecados serão perdoados. Durante o dia fazemos jejum e à noite fazemos o qiyamul layl. Imam Nawawi, no comentário, até no Riyad al-Salihin, fala qiyamul layl é salatu tarawih. O salatu tarawih é difícil, dói os pés, você fica por muito tempo em pé, né? Os nossos frequentadores aqui não tem muito esse problema do salatu tarawih, porque habituaram o ano todo, fazem salatu tarawih. Portanto, é mais prático. Mas aqui no Ramadã, você sabe que Allah, o profeta sallallahu alaihi wasallam, está a dizer, pelo meu qiyam, eu terei os pecados perdoados. O Ramadã veio com um propósito. São 12 meses, um só. Eu tenho que fazer isso. Como o zakat. Você faz o cálculo dos teus bens todos, divide estes bens todos em 40 partes. 40 partes. Tira uma parte que é zakat. Allah quis te prejudicar? Podia dizer, dá metade, dá 3/4. Allah divide os teus bens em 40 partes, dá uma parte aos necessitados, que é o zakat. Portanto, 12 meses você não tem este qiyamul layl, e você faz o qiyamul layl. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz, man qama ramadanan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, os seus pecados serão perdoados porque você está aqui a fazer o qiyamul layl. Tahajjud, acordou à noite, na hora difícil, um momento, oportunidade que você tem de se ligar a Allah subhanahu wa ta'ala e corrigir, não é, aquilo que você normalmente fazia. É a oportunidade que Allah subhanahu wa ta'ala te deu. Nós temos que ter em conta, os nossos antecessores faziam isso, Salaf Salih, dedicavam-se e optavam naquelas ações mais virtuosas, aproveitando o momento que é virtuoso. As boas ações são mais queridas por Allah subhanahu wa ta'ala, e nós temos o exemplo do profeta sallallahu alaihi wasallam, não é, no mês de Ramadã. O profeta sallallahu alaihi wasallam, de natureza, já era uma pessoa virtuosa e generosa. Era generoso o profeta sallallahu alaihi wasallam. Quando chegasse o Ramadã, a sua generosidade aumentava. Aumentava a generosidade, porque é um momento de ibadah. Não vamos encontrar hadiths a falar, por exemplo, um fard. No Ramadã você ganha 20 fard fora do Ramadã, 70 fard. Não é hadith autêntico. Não foi mencionado qual é a recompensa que você vai ter. Vem mencionado que é melhor dos meses para nós fazermos ibadah. As ações são muito boas, as ações são queridas por Allah e de grande recompensa. Mas sem dizer que um fard no Ramadã vale 70, um nafil vale fard, um sunnah vale... Não temos essas contas. Não são hadiths autênticos. Mas o profeta sallallahu alaihi wasallam, conforme o hadith menciona, quando vem no Corão ou no hadith a recompensa de uma ação,
sem ser mencionada exatamente o que é, qual é a recompensa, indica que é uma recompensa enorme. Enorme. Enorme pode ser para nós um certo limite, mas o enorme para Allah está fora do nosso alcance. E Allah fala da paciência que nós exercitamos no Ramadã. Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Aqueles que forem pacientes serão recompensados, não é? De forma sem contas. Bighayri hisab, sem contas. Você exerce paciência. Você chega em casa, tem comida, tem tudo, mais alguma coisa, só pode olhar. Não pode fazer mais nada. Não é? Você tem tua mulher, só pode olhar. Não pode fazer mais nada, não é? Não diz, mas chefe, pode dar beijinho, pode... Eu estou a dizer, só pode olhar, não pode fazer mais nada. Pior se isso vai te levar para um passo acima. Portanto, é uma oportunidade que Allah subhanahu wa ta'ala deu, que nós temos que ter em conta a estes aspectos. A terceira regra que nós temos que entender durante o abençoado mês de Ramadã, o terceiro ponto, é adorar Allah subhanahu wa ta'ala, conforme vem na sunnah, conforme vem na prática dos sahabas, radiyallahu anhu. É o que nós temos que fazer. Allah subhanahu wa ta'ala diz, no que diz respeito ao seguimento dos companheiros do profeta sallallahu alaihi wa sallam, ulaika alladhina hadallahu fabihudahu muqtadi. Esses são aqueles que Allah subhanahu wa ta'ala orientou e alcancem a orientação seguindo eles. O profeta sallallahu alaihi wa sallam diz, fa'alikum bi sunnati wa sunnatul khulafai ar-rashidin al-mahdiyyin addu 'alayha bin nawajid. Sigam o meu sunnah, o método de vida e dos meus khalifas bem-sucedidos. Agarrem firmemente esta orientação. O profeta diz, addu 'alayha bin nawajid. Segurem com os vossos molares e premolares. Os vossos dentes mais fortes para segurar, segurem esta sunnah, minha sunnah e sunnah do Khulafai Rashidin, de melhor forma. Portanto, a nossa adoração deverá ser em conformidade aquilo que o profeta sallallahu alaihi wasallam praticou no mês de Ramadã. Nós vemos neste mês as pessoas já trazerem, temos que recitar no tal dia tantos durud sharif, tanto ikhlas, surat ikhlas, ganha isso, ganha aquilo. Quem inventou isso? Se não foi legislado, nós não seguimos, porque o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu, fahuwa raddun." Quem introduzir algo na nossa religião, não faz parte dela, será rejeitado. Nós seguimos somente aquilo que foi legislado. O profeta Allah subhanahu wa ta'ala diz: "Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu." Aquilo que o mensageiro vos trouxe, assegurem firmemente. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا, e abstenham-se daquilo que o profeta vos impediu. Então nós temos que seguir o profeta sallallahu alaihi wasallam. Os nossos ibadats devem ser em conformidade, não é, aquilo que o profeta sallallahu alaihi wasallam praticou, assim como aquilo que foi legislado pelo profeta sallallahu alaihi wasallam e foi a prática dos seus companheiros. A quarta regra é dar preferência ao fard em detrimento ao facultativo. Dar preferência ao fard em detrimento ao facultativo. O que isto quer dizer? Há pessoas, chega o mês de Ramadã, não fazem os salates. O momento em que ele vai para o masjid é porque ele tem que fazer salat tarawih. Não é? Seja tarawih ou tarabi. Não é? Pessoas dão preferência ao salat tarawih no mês de Ramadã. Nós temos que entender que o salat tarawih é sunnah. Os 5 salats são fard. Não existe melhor forma de nos aproximarmos de Allah senão através do faraid. Não existe. E o profeta sallallahu alaihi wasallam menciona o hadith de Abu Huraira radiyallahu anhu. Ele diz: "Inna Allah ta'ala qal." Estamos aqui a falar do hadith Qudsi hoje, na nossa lição de Fajr. Este é um outro hadith. Inna Allah ta'ala qal. Allah subhanahu wa ta'ala disse, mas isso não está no Coran. Quando se fala Allah disse, normalmente nós logo vamos para o Coran, mas esse é um hadith Qudsi. Allah disse, mas não é recitado. Hadith Qudsi é o que Allah disse, mas não está no Coran, e o profeta sallallahu alaihi wasallam mencionou o que Allah disse. Se estivesse no Coran, seria um versículo do Coran, mas esse é um hadith Qudsi. Allah diz: "Inna Allah ta'ala qal, man 'ada li waliyan faqad adhantuhu bil harb, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alayhi." Ninguém é capaz de adorar Allah
da melhor forma, além do cumprimento daquilo que eu fiz obrigatório. Disse o profeta sallallahu alaihi wasallam: ó profeta, diga-me o que eu tenho que fazer, que se eu for a cumprir, eu irei entrar no Jannah. Eu irei entrar no Jannah. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: cumpra com o teu salá, 5 salá, jejum o mês de Ramadã. O profeta sallallahu alaihi wasallam mencionou os 5 pilares, não é? Os cinco pilares, que é o salat. Então ele, quando ouviu aquilo, disse: la azidu ala hadha wa la anqus. Eu não vou acrescentar nada daquilo que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, e nem sequer vou diminuir. E ele virou e foi-se embora. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: aflaha in sadaq. Se ele cumprir isso que ele disse, ele será bem sucedido, ele entrará no Jannah. Olha, mais dizem que aqui Allah não falou, o profeta sallallahu alaihi wasallam não falou de sunnat, não falou de nafil, não falou somente de fard. Você cumprir o fard, se você é firme no fard, você será bem sucedido. Alguém pode dizer: chefe, você está a incentivar a não fazer sunnah? Não estou a incentivar, estamos a falar aqui. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: o sunnah está no seu lugar. No dia de Qiyamah, o teu sunnah irá cobrir o fard, que você teve alguma dificuldade. Você pode ter feito salah, o teu salah não valeu, não foi aceito por este e aquele problema. Allah vai dizer: olhem no meu servo, tem algum facultativo que ele fez? Sim, depois de Zuhur, ele fez sunnah. Zuhur dele estava com problema, leva esse sunnah, coloca no Zuhur. Fajr, fard dele não foi válido, ele fez algum salah, tem facultativo na hora do Fajr? Sim, fez sunnah antes, leva este sunnah, coloca no fard. Nós estamos a deturpar. Você sabe, o sunnah está lá para proteger o teu fard. Mas se você faz fard, só cumpre no fard, este hadith está a dizer que você será bem sucedido, não é? Nós não podemos dar preferência ao salat tarawih e esquecer o Isha. Há pessoas que chegam atrasadas, não fizeram o Isha, juntam-se ao salat tarawih. Está a fazer o salat tarawih fora do lugar. Não há salat tarawih sem salat al-Isha. Você tem que primeiro fazer salat al-Isha. E esta consideração que você tem, de que tem que ir para o masjid por causa do salat tarawih, é coisa boa. É coisa boa. Se você não vai para o masjid, está a ir pelo salat tarawih, é coisa boa. Mas olha, se você não tem o tafakkur, o fiqh que nós estamos a falar, não está em ti. Você tem que entender que, em primeiro lugar, é fard. Depois que vem o sunnah, e lembre deste hadith: وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ. Não existe forma do servo se aproximar a mim, melhor forma, senão no cumprimento de fard. وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ. Este mesmo servo que cumpre o fard, ele ainda faz facultativo, bin-nawafil, o sunnah, ele faz e ele se torna amado por mim. Como? Através do sunnah. O hadith está claro aqui, das duas formas. Portanto, temos que dar preferência àquilo que é fard em detrimento daquilo que é facultativo. Você não pode ficar a noite toda a fazer salat, tahajjud, fard, sunnah, não é? Que é sunnah, que é momento de muita recompensa, sim, e depois adormece e não consegue ir para salat al-fajr. Se você corre este risco, diminui o tempo, faça pouco, 2 rakats, vai dormir para acordar no salat al-fajr. Mas se você adormeceu, não foi para fajr, você não tem pecado. Se você dormiu, adormeceu, porque adormeceu, você pôs o alarme para acordar para salat al-fajr, despertou, eram já 7 horas, nem suhur fez, né? Queria um pouco mal-estar quando você faz a suhur, né? Queria, eu fico mal disposto. Portanto, você adormeceu, não há pecado. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "La tafrita fi an-nawm, innama tafrita fi al-yaqظة." Você está acordado e perdeu falar, aí tem problema. Você não foi para fajr, porque nem sequer pôs despertador para acordar. Foi acordado, disse: "Não, estou a dormir." Depois para dizer: "Não, adormeci." Não, aí há problemas. Mas se você adormeceu, pôs despertador, não conseguiu acordar, aconteceu com o profeta. Aconteceu com o profeta. O que falar de imam? Uns pensam que imam não adormece, não é? Molana atrás a vir, Molana demorou a chegar. Vai, Molana às tantas estava a dar segunda round. É ibada também, né? Como dizem. É ibada. Você sabia que o nia
que você faz, o nia, aproveita. No Ramadã todo ele é momento de ibada. No Ramadã todo ele é momento de ibada. O nia que você faz hoje, mas logo, vai ter. Sabe o que vai ter? Qual é o código que você tem para dizer que hoje vai pegar fogo? Qual é o código? Cada casal tem código, né? Ou não há código? Não é? Aquela intenção... Não? Existe. Cada um sabe como faz. Mas a tua intenção, hoje, quando eu chegar em casa, a baby vai saber quem eu sou. Não é? Azam, não ouvi teu manifesto quando estava a falar de Sunnat, Nafil, mas quando falamos aqui de mulher, você manifestou-se. Mas é uma ibada. Você faz isso. Sahaba, o profeta sallallahu alaihi wasallam está a dizer que isso é ibada. Os companheiros perguntaram, Ya Rasulallah, você satisfazendo a tua própria necessidade, shahwa, você terá recompensa? O profeta sallallahu alaihi wasallam disse sim. Se você colocasse no haram, não teria pecado? Teria. Se você colocar no halal, tem thawab. Você colocar no halal, tem thawab. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam foi um exemplar em todos os aspectos. E estas enumerações todas que estamos aqui a trazer, nós temos que levar em consideração. Portanto, não dê preferência ao facultativo em detrimento do fard. Faça fard e também faça facultativo. Aproveite a oportunidade a cada momento que você tiver no Ramadã para poder aproximar-se mais a Allah subhanahu wa ta'ala. Outro aspecto podemos mencionar, mais dois pontos podemos aqui falar de forma bem rápida. É o incentivo, não é? Aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala gosta e não aquilo que nós pretendemos. Allah pretende algo de nós, nós vamos fazer aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala quer, seja na forma de caridade, não é? Gastar pela causa de Allah subhanahu wa ta'ala. Isto, não é de mais valor, em particular no Ramadã, porque o momento todo é de adoração e nós ganhamos. Quando nós gastamos, Allah subhanahu wa ta'ala diz: "Qul inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir." Gastar, você tem que ter. Allah dá uns e restringe outro. Allah dá muito e dá pouco outro. Allah subhanahu wa ta'ala diz aqui neste versículo: "Wama anfaqtum min shay'in fahuwa yukhlifu." O que você gastar pela causa de Allah subhanahu wa ta'ala, Allah irá restituir. "Wa huwa khairur raziqin." E ele é melhor de todos aqueles que Allah subhanahu, ele é melhor dos provedores. Allah provê a todos. Neste aspecto, neste ponto, é importante nós frisarmos algo de extrema importância. Nós temos que aproveitar a cada momento. Nós sabemos que o dua no mês de Ramadã todo ele é bom. Mas há um momento, no Ramadã, no jejum, em que o dua é aceito. O hadith diz: "Yuftaru lis-sa'im, yustajabu lis-sa'im hatta yuftir." O jejuador o tempo todo o seu dua é aceito até fazer iftar. Mas tem um outro hadith que fala em particular no momento de iftar. O jejum é aceito. Nós sabemos que este mês a recitação do Corão é algo extremamente incentivado. É o mês no qual o Corão foi revelado. Você vai ler o Corão todo. Mas às vezes nós temos que deixar aquilo que é prioridade, fazer aquilo que em situação normal não é prioridade. Por causa daquele exato momento. Portanto, no Ramadã, todo momento ele é para fazer dua, mas na hora de iftar é o momento mais adequado para fazer o dua. Portanto, aproveitamos o tempo. O exemplo ainda para entendermos melhor isso, o profeta sallallahu alaihi wasallam na batalha de Badr e na conquista de Meca. Esses dois momentos. Estava de jejum, o Ramadã já havia sido instituído. Na batalha de Badr não houve jejum por causa do combate. O mesmo aconteceu na conquista de Meca. Na conquista de Meca, o profeta sallallahu alaihi wasallam, no mês de Ramadã, no 8º ano Hijri, no mês de Ramadã, pretendia-se alcançar algo que era naquele instante. E as pessoas tinham que estar bem preparadas fisicamente para conquistar Meca. Depois de Salat al-Asr, para atacar Meca e conquistar Meca, na frente de todos, o profeta sallallahu alaihi wasallam bebeu água. Na frente de todos. E todos os outros fizeram isso e eles conquistaram Meca. Precisava-se de força naquele momento. Nós sabemos o Ramadã, nós podemos pagar, mas naquele momento crucial, nós temos que aproveitar. Foi o que o profeta sallallahu alaihi wasallam fez. O exemplo que nós damos aqui, o Ramadã todo é o mês de dua,
o Ramadã, o melhor dhikr que nós podemos fazer é a recitação do Coran, portanto, é o mais preferido. Mas tem um momento que é na hora do iftar, nós damos preferência a algo que o hadith menciona de forma específica. E o último ponto é ter a verdadeira percepção da adoração. A verdadeira percepção da adoração é a cada um saber que tem uma oportunidade de adorar Allah subhanahu wa ta'ala. Tem uma oportunidade. Fazer tudo e mais alguma coisa que você puder fazer. Estava aqui a falar, o chefe, na semana passada, o sorriso. Sorriso é uma caridade. Fora do Ramadã é uma caridade. Mas estamos num mês em que as boas ações são multiplicadas. Tem muito mais recompensa. Portanto, aquele sorriso que você dava fora do Ramadã, comparando com este sorriso que você dá como caridade dentro do Ramadã, este tem mais primazia por se encontrar num momento específico. O mesmo acontece com a sua recitação do Coran, o mesmo acontece com o teu tasbihat, o mesmo acontece com o teu salat facultativo, o mesmo acontece até com o salat fard. O fard é obrigatório fora e dentro do Ramadã, mas no Ramadã é o momento em que as nossas ações têm mais relevância, têm mais valor por causa da chuva de bênçãos de Allah subhanahu wa ta'ala, não é, para as pessoas neste abençoado mês de Ramadã. E o crente não pode se esquecer, não é, acima de tudo, a boa conduta. Estamos de jejum, todos nós temos essa boa conduta. A boa conduta, não é, o bom comportamento é o motivo pelo qual o indivíduo alcança um dos lugares mais altos no Jannah, que é a posição, o hadith menciona, وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيُدْرِكُ بِحُسْنِ خُلْقِهِ دَرْجَةَ الصَّائِمِ قَائِمٍ. Com a tua boa conduta, você ganha a recompensa do jejuador, assim como a recompensa daquele que está a fazer Qiyamul Layl. E o hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam diz, dentre as coisas que farão com que mais pessoas entrem no paraíso, está lá a boa conduta. O jejum tem o propósito de trazer boa conduta em nós. Taqwa, acima, resumindo, é boa conduta. Com quem? Com Allah e para com as pessoas. Então, com a boa conduta, você alcança a posição mais alta e é a coisa que fará com que mais pessoas entrem no Jannah. E pedimos que Allah subhanahu wa ta'ala conceda a todos nós o tawfiq de valorizarmos o Ramadã a cada instante do Ramadã e maximizarmos esta oportunidade que poderemos ter o remorso se nós não pudermos valorizar. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد.